Bom, já estamos gravando, então boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa atividade do Laboratório de Narrativas Históricas da Universidade Estadual do Ceará. Meu nome é João Júlio, eu sou coordenador do laboratório, professor daqui também. Hoje nós estamos na nossa última atividade do curso de criação de banco de dados e uso de softwares numa pesquisa em História. E hoje nós contamos com a palestra Fala de Encerramento, da minha amiga Sabrina Steinck. Sabrina Steinck, ela possui graduação pela PUC do Rio Grande do Sul, o mestrado também pela PUC do Rio Grande do Sul, o doutorado pela Universidade de Brasília, UNB, com um período sanduíche na Universidade de Buenos Aires, na UBA de Buenos Aires. E atualmente a Sabrina ela é pós-doutoranda da Universidade Federal do Piauí e também professora substituta da Universidade Estadual do Piauí. Dá aula em duas universidades no Piauí. É um grande prazer, uma satisfação tê-la conosco aqui hoje, Sabrina. Vou passar, então, a maneira que nós vamos trabalhar agora na tarde de hoje. Vai ser a mesma que nós viemos trabalhando ao longo dos últimos dois dias, né, essa manhã e ontem. Nós vamos, a princípio, fazer a tua apresentação, tá, Sabrina? Em torno de uma hora, no máximo, estourando uma hora e meia. Lá por 4h30 é a ideia de a gente começar a fazer as rodadas de perguntas. As pessoas podem fazer as perguntas numa lista de inscrição pelo chat. O nosso bolsista, o Israel, ele está online, ele vai anotando a lista de organização das perguntas. Se quiser fazer a pergunta direto no chat, pode fazer, que ele separa e depois repassa, ou pode só pedir a palavra e fazer a pergunta em viva voz também, não há problema algum. Lembrando a todos que o Israel também, ao longo da palestra, ele vai lançando no chat o link do Google Docs, onde vocês preencham, por favor, o formulário de presença dessa palestra da tarde. E aí, uma vez feito isso, já está fechada o número de presenças. Quem obteve 75% das presenças vai receber a certificação. Provavelmente até semana que vem eu consigo enviar esse material também. E essa vai ser a nossa metodologia, tá ok? Bom, então, pessoal, de imediato eu já passo a palavra, tá, à professora Sabrina. Professora Sabrina, tu pode ficar à vontade, pode fazer aquele recurso de apresentar a tua tela para que todos nós possamos acompanhar, tá? E é uma satisfação tê-la aqui conosco no nosso laboratório. Vamos lá, então, né, pessoal? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Ai, que agora todo mundo com o microfone desligado, ficou. Sim, estamos te ouvindo. Ui. Enfim, queria primeiro agradecer ao João Júlio, professor João Júlio, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. Oi, Julimar, bem-vindo. Acompanhei todo o curso, aprendi muito. São pessoas que eu conheço já de algum tempo, né? Nós cursamos uma pós-graduação na mesma instituição, e talvez por isso vocês, mesmo que a gente não tenha combinado nada, os quatro, no final as nossas discussões vão se entrecruzar e ter similitudes em alguns aspectos. Gosto muito de trabalhar com o professor João, com a professora Mariana, com o professor Andro, com o professor Cássio. E depois desses 3 cursos maravilhosos, a minha responsabilidade agora ficou pesada, né, gente? Mas vamos lá, seguindo o baile. A minha apresentação, eu coloquei o nome como Criação de Banco de Dados e Sistematização de Resultados na Pesquisa Histórica em Grandes Acervos Jurídicos. Porque eu vou tratar de um tipo de pesquisa histórica muito específica, que são pesquisas históricas feitas fora do ambiente universitário, ou seja, fora da academia. São pesquisas que são desenvolvidas para atender demandas da sociedade civil. Mas antes disso, eu dividi minha fala, então, em uma pequena introdução, né?
sobre o que eu faço, como eu cheguei até aqui. Aí eu vou falar sobre essa questão desse mercado profissional que às vezes não, né? Muita gente, muito aluno de história, enfim, ciências sociais, antropologia, não conhece. Então, assim, vai ser meio que uma explicação sobre como eu cheguei nisso. Para depois explicar, então, essa pesquisa que eu fiz, e é uma pesquisa em equipe, que foi uma pesquisa de grande porte, num acervo de grande porte também. Vamos lá. Lembrando que a Mariana disse, a professora Mariana explicou muito bem essa primeira etapa que a gente tem que fazer de digitalização, de análise de fonte, do cuidado metodológico com o banco de dados, com a pesquisa em si. Quem foi meu aluno, se tem aluno meu aí, eu sei que tem o Junimar, não sei se tem mais alguém, sabe que eu sou extremamente criteriosa com a questão do método, porque história é uma ciência e uma ciência precisa de método. Se não tiver uma metodologia, ela vai ser inválida. Se a tua metodologia for fraca ou inexistente, acabou. Lembrando que, né, o básico, qualquer pesquisa tem que ter tema, objeto, hipótese, pergunta, questões norteadoras, um objetivo geral, objetivos específicos para atender esse objetivo geral, fontes e metodologia. Então, a gente tendo isso claro, né, que Mariana já deixou claro, depois o Cássio fez uma explanação muito boa sobre essa questão do critério, da, da, do cuidado que a gente deve ter com o nosso trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho demorado. No mestrado, a minha pesquisa foi uma pesquisa, eu não tinha banco de dados. Ela era uma pesquisa basicamente analógica em transição para uma digital. Até hoje, eu tenho pouquíssimas fontes do mestrado digitalizadas. E sei lá eu quantas pastas, pasta arquivo de papel com fontes impressas. Então, a gente fazia fichamento, organização, tudo à mão, meio que na intuição mesmo. Não tinha como fazer uma organização via digital. Até eu, no mestrado, eu fiz esse fichamento, essas tabelas, basicamente via Word, né? Já no doutorado, a minha pesquisa foi totalmente digital. Porque o que eu não tinha em PDF, eu já digitalizei e tenho todo esse acervo. Para o doutorado, eu usei um software, que é o Bento. Um software que é exclusivo para MacBook, né, para os aplicativos da Apple, e que foi descontinuado. Se eu estiver falando muito rápido, gente, enfim, tenham paciência. Eu nunca tinha feito isso, então a primeira vez a gente fica um pouco, né, meio assim. E aí, ele foi descontinuado. Esse ano, ano passado, tem uns 2 anos, enfim, eu defendi o doutorado em 2016. Eu vou mostrar para vocês como era essa organização. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Essa é a parte do software que eu usei, né, do Bento, que eu apresentei na minha defesa. Então, é um pedaço, né? Vai ter o que aqui? Fontes. Então, eu trabalho com Operação Condor, trabalhava, né? Conexões repressivas em região de fronteira. Em especial, Uruguaiana, Pastelos Livres. Desaparecidos políticos nessa região. Então, vocês veem que eu fiz o quê? Organizei por locais, por arquivos. Eu trabalhei com uma série de arquivos, né? De acervos. Então, Uruguaiana, tudo que eu pesquisei em Uruguaiana.
Câmara Municipal, Arquivo Histórico, Centro Cultural, enfim, Arquivo Nacional, Arquivo de Itamaraty, o que eu tinha do mestrado, internet, diversos, né? Aí as referências bibliográficas também. Depois, o próximo, então aí eu fiz o quê, né? Palavras-chave, se foram utilizadas ou não, a data do documento, qual era o assunto. E eu estabeleci uma tabela, uma parte dela que dizia um campo, que dizia onde usar. Então, conforme eu ia fazendo esse fichamento, eu já tinha estruturado a tese, eu sabia se eu ia usar aquela fonte no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 2 ou 3, o que eu não ia usar, talvez nisso, talvez naquilo, né? Aí, por exemplo, eu colocava aqui Uruguaiana, então essas são as fontes do Uruguaiana. Onde usar? Não sei. Maravilhoso. Então, assim, tipo, essa aqui, Invasão Argentina, final do capítulo 2, gancho para o próximo. Isso me facilitou, deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. E aí aqui também um modelozinho. Isso me permitiu não ter o trabalho dobrado que eu tive no mestrado, de ler, fichar todas as fontes e depois não saber onde estava. Ou fazer a questão do post-its. Até hoje eu uso post-its, gente. Não vou mentir para vocês, não. Eu ainda uso post-its nos livros. E aí, no final de cada livro, eu sei cada cor o que é. Mas eu tenho já, além de fazer isso, eu vou digitando todas essas coisas. Mas eu ainda sou, como a Mariana, pegada ao papel. Então, eu tenho o serviço dobrado. Eu leio o livro, ponho post-it, não sei o que, depois eu vou para o computador. Organizar. Eu faço banco de dados, eu não tenho experiência como o Andros tem, o João, o Cássio. Eu não tenho uma experiência enorme em banco de dados. Eu uso o banco de dados como uma ferramenta metodológica para organizar meu trabalho. Atualmente, eu estou usando só o Excel. E tudo eu faço no Excel. Se eu tiver que fazer um artigo, eu abro um arquivo no Excel. Para fazer a catalogação, para fazer esses campos, eu vou mostrar depois para vocês uma planilha preenchida. Porque, senão, o teu trabalho é dobrado. Repito, evite o trabalho dobrado. Vão se organizando. Organização é fundamental. Pode parecer metódico? Não parece. É metódico. Eu sou metódica. Bom, a minha pesquisa atual no pós-doutorado é sobre repressão política no Piauí e é uma pesquisa diferenciada porque ela é com base em um só acervo, que é esse acervo que eu usei para outras pesquisas. Professora, como assim? A senhora fez mestrado, doutorado e outras pesquisas? Pois então, é aí que eu tenho uma trajetória um pouco diferente na carreira. Existe um mercado de trabalho no Brasil só para pesquisadores. Pouco, parco, atualmente inexistente, mas já existiu. Não é como na Argentina, por exemplo, que tem... Eu esqueci o nome da moça que estava aqui nos outros cursos, que trabalha na Conicet, ou amigos meus que trabalham no CER. Ah, a Fátima, tá aí a Fátima. A Fátima, exato. A Fátima tá aí. Vocês que têm essa sorte. Não é sorte, né, gente? Esse privilégio, essa política estatal, né, de poder ser pesquisador. Quando eu voltei do período sanduíche na UBA, eu comecei a trabalhar como pesquisadora. E como é que isso funciona? Atualmente ainda existe para algumas coisas. Vamos lá. Partindo da Constituição de 88, né, redemocratização, houve uma... Estabeleceram-se normas, regras, leis para que a gente construísse uma política pública de memória sobre o nosso passado. Dentro dela, a gente vai encontrar primeiro os
PNDH, que são os Programas Nacionais de Direitos Humanos, teve 1, 2, 3, se não me engano, 4. Desculpe se eu estiver enganado, faz muito tempo que eu trabalhei com isso. Dentro dessa mesma legislação, existiu a criação da Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça, a Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos e, por fim, a Comissão Nacional da Verdade. Todas essas políticas públicas sendo competências do Estado, promovidas por esses órgãos. Como é que o Estado faz? Ele vai precisar de mão de obra. Então, tem uma determinada demanda da sociedade para uma pauta. E eles vão buscar, dentro do Ministério em si, em questão, seja da Educação, da Justiça, do Itamaraty, eles vão buscar profissionais com currículo para fazer aquele trabalho. Não tendo esses profissionais, eles vão fazer o quê? Eles vão abrir editais de seleção para consultoria. Isso existe desde 88 em diante, deve ter existido antes, existe até hoje. Se vocês entrarem, por exemplo, no site da Unesco, da ONU, eu acho que eu me lembro agora, mas tem outros organismos internacionais Acnur, que vão prestar serviços para o governo. Então, eu eu vi um edital da Comissão de Anistia Política. O que é a Comissão de Anistia Política? Depois da redemocratização, houve diversos pedidos de pessoas que sofreram algum tipo de violação aos direitos humanos para diversos órgãos. Por exemplo, para o MEC, os professores que foram expurgados, né? Para a FAB, pedindo, por exemplo, eu fui expulso das Forças Armadas por ser considerado subversivo. Então, ele queria de volta o tempo de serviço ou recondução ao cargo. Aconteceu também muito com professores universitários. E isso estava espalhado em todos os ministérios e órgãos públicos. A comissão de anistia vai surgir para aglutinar isso. E ela vai estar, na época, até final de 2018, ela era incorporada ao Ministério da Justiça. Depois, ela foi para o Ministério da Família, Mulheres, alguma coisa assim, Direitos Humanos e da Damares. Bem, a Comissão de Anistia, ela vai aglutinar esses pedidos de, digamos, anistia política e vai abrir uma frente para que qualquer pessoa que se sentiu, que teve que sofreu algum tipo de violação, pudesse entrar com requerimento, tanto para fins, para indenização moral, para indenização financeira, para contar como previdência. Eu não vou me estender muito nisso, porque vocês podem procurar, é muito simples, é muito básico, vocês vão entender o que é a comissão de anistia. E lá tem, então, esses processos, por isso que eu botei grandes acervos jurídicos. Todos esses processos foram sistematizados. São 75 mil processos. Durante a gestão do Dr. Paulo Abrão, que hoje é secretário executivo da Corte Interamericana de Direitos Humanos e já foi secretário executivo do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, ele foi presidente da Comissão de Anistia e ele implementou, então, a digitalização dos 75 mil processos. E aí, digitalizado, tu faz o quê?
foi criado, não, foi criado, pode-se dizer assim, onde é que eu tenho que entrar aqui, foi criado um software para que esses processos ficassem disponíveis, então a gente acessava, tinha um acesso remoto para buscas, essa é uma primeira parte. A segunda parte é porque a Comissão de Anistia tem uma lei específica, um artigo específico na lei, que fala que ela deve promover política pública de memória. Então, teve Caravanas da Anistia, teve o projeto Marcas da Memória, com publicações de diversos livros, produção de filmes, peças de teatro, e, por fim, a tentativa de implementação de um laboratório de pesquisa em direitos humanos. Esse laboratório funcionaria em Minas Gerais, na UFMG, lá onde estava sendo construído o Memorial da Anistia Política. Beleza. Então, ok. O primeiro trabalho que eu fiz lá se abre um edital, que a gente chama de termo de referência, e eles precisavam de pesquisadores para tratar sobre a Operação Condor. E por que eles precisavam disso? Porque estava tendo um processo na Argentina e outro na Itália, processo crime judicial, né, para prender torturadores e violadores dos direitos humanos, de crime e lesa humanidade. A OEA enviou uma solicitação ao Estado brasileiro que ele recolhesse todos os documentos que pudessem colaborar com esse processo judicial. Então, se abriu um termo de referência, e aí começa a mudança no estilo de pesquisa acadêmica para uma pesquisa técnica. O termo de referência, ele vai dizer qual é o perfil do profissional, a formação, né? A formação, a justificativa, a explicação. Só que ele já vai te dar o quê? O tema, o objeto, os objetivos e os produtos que a gente chama, que são os relatórios finais. Então, nessa minha primeira, eu me inscrevi, tinha uma prova escrita, análise de currículo, entrevista, e eu passei. E era uma equipe de 3 pessoas. Eu trabalhando com argentinos, a professora doutora Isabel Cristina Leite, que é pós-doutoranda da UF, com o Daniel Arão, acho que é isso. Trabalhou com o Chile, e a professora Jandira, que é da comunicação, e trabalhou com a Operação Condor como um todo e o Uruguai. Essa primeira pesquisa, ela foi mais intuitiva, porque o banco de dados, o acesso ao software, tudo ainda estava sendo construído. Então, eu fiz uma pesquisa, criei um banco de dados, e eu vou mostrar rapidamente para vocês qual foi o resultado dessa pesquisa. Pode ser, João? Pode, lógico, fica à vontade. Pode, sempre que tu quiser, tu pode projetar. Dentro disso, assim, eu comparo cada consultoria dessas como uma dissertação de mestrado, que está uma tese de doutorado, porque a estrutura é a mesma. Primeiro tu faz um plano de trabalho, que é um projeto, depois tu vai fazer mais 2 ou 3 produtos, que são relatórios, tipo, como capítulos, e por fim, um relatório final. E aí eu preparei uma apresentação para o Dr. Paulo apresentar na reunião que ele ia ter na Argentina. E eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado. Isso hoje vai se tornar um artigo que eu estou escrevendo sobre história global de exilados. Então, vamos deixar aqui. Será isso? Pesquisa da Argentina. Aqui. Eu não vou colocar a capa, gente, porque tem informações que, né? Entrou, João? Sim, sim. Tá todo mundo olhando.
A pesquisa foi executada, então, no software Data Explorer, que era um software contratado e não era um software como o do Cássio, por exemplo, porque esse software tinha que ser pago todos os anos. E aí, a primeira etapa foi o quê? Eu já tinha o tema, já tinha o objeto, já sabia o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que alcançar, então eu defini palavras-chave para a busca. Como é que funciona o Data Explorer? A gente acessava ele e botava lá na pesquisa. Botava como no Google. E eu botava argentinas ou argentinos, todas as palavras-chave que vocês estão vendo aí, foram as que eu escolhi para poder construir o projeto. Ele me mostrava quais eram os processos que continham essas palavras. E eu baixava tudo. Ia baixando tudo, baixando tudo. E depois eu ia fichando e lendo esses processos. Uma vantagem de ter acervo digitalizado em PDF é que tu pode fazer a busca. Então, num grande acervo jurídico e com grandes coisas, depois que tu tem, sei lá, 13 mil processos, tu abre o processo, tu não vai ler ele automaticamente. Tu vai colocar lá na busca as palavras-chave. Apareceu a palavra-chave, tu dá uma lida rapidamente, tu descarta ou tu guarda. E isso vocês podem fazer nas fontes de vocês. Definam palavras-chave, definam a chave analítica para que vocês possam fazer uma busca tanto no Google, tanto nas revistas acadêmicas, tanto em acervo digital, na hemeroteca. Definam as palavras-chave da pesquisa de vocês. Porque depois vocês vão criar o banco de dados com elas. Então, dentro dessas palavras-chave, eu cheguei nesse gráfico aqui. Né? Então, vamos lá. Processos que tratavam de brasileiros na Argentina, 2015. Fronteira, 1773. Essa é a primeira parte. Depois, então, né, a primeira triagem foi com base na tabela 1, gerou o quê? 15.974 entradas, ou seja, 15.974 processos. Aí a gente faz o quê? Uma varredura no acervo. 12.854 estavam repetidos por conta de 2 ou mais termos de busca-chave. Eu abri, né, para análise, 13.130 processos. Sim, eu li 13.130 processos. E selecionei 252. Como é que eu selecionei? Os que tratavam de exílio e de Operação Condor. E aí eu fui dividir em 6 grupos de ocorrências, que era o quê? Prisões, né? Grupo dos 11, exílios argentinos do Brasil, fuga passagem, e aí tem um gráfico, né? Mostrando, vocês podem ver que a maioria era de exílio. De casos específicos, prisões. Tudo isso, gente, tu vai construindo na pesquisa e no acervo. E todas essas tabelas que vocês estão vendo aqui, elas são com base em... esses gráficos são frutos de tabelas do Excel. Então, ao fim, o número de processos analisados foram 54 e 32 são casos individuais e 6 casos coletivos. Tudo isso também tem tabela no Excel, que eu não tenho mais essas tabelas porque elas ficaram com o Ministério. E aí, eu tenho aqui uma listagem, né, de nomes de pessoas e os processos, porque isso tudo foi entregue para o Juzgado Federal de Buenos Aires. Então, essa foi essa minha primeira pesquisa. Vocês podem ver que ela foi... Agora eu não consigo sair daqui. Ah, tá, aqui tem mais. Então, aqui, vocês estão vendo classificação. Deixa eu voltar. Aqui. Isso é uma tabela gerada pelo Excel. Então, o nome do requerimento, o número do processo, classificação. Né? Que são aqui os individuais e aqui os coletivos. Então, aqui, por exemplo, tem o caso Cerveira, tem o caso do Jango, todos esses casos aí. Essa foi uma primeira pesquisa, ela não foi tão metódica. Nossa, não vai dar tempo. Ela não foi tão metódica, porque, como eu disse para vocês, a gente estava começando e era uma pesquisa para atender uma demanda específica. E eu ganhei dinheiro para isso, bastante,
considerando a realidade brasileira e do pesquisador, a gente ganhava bem, e é uma informação pública, se vocês procurarem no portal Transparência, está lá, né? Não vou entrar em detalhes agora. Agora é um caminho para pesquisadores das humanidades. A Unesco está sempre oferecendo vagas para a área da educação. Então, falei disso e tal. Ah, sim. Eu era contratada, então, da ONU, pelo um braço da ONU, pelo PNUD, né? O Programa Nacional de Desenvolvimento, enfim, das Nações Unidas. Que é um... Então, quem me contratava não era o Estado brasileiro, era a ONU. E aí? Vamos para a... Terminada essa pesquisa, vejam bem, eu fiz essa pesquisa enquanto estava fazendo a tese. Ainda bem que dialogava com a minha tese. Logo que eu estava para defender a tese, abriu um outro edital, que era uma pesquisa sobre liberdade de expressão no meio artístico. E eu me inscrevi novamente. Mesma coisa. Atendi os requisitos do profissional, né? Nem sempre é doutor. Outra coisa, nem sempre pede historiador. E aí eu vou enfatizar, isso aqui vai para o YouTube, vou enfatizar a importância da regulamentação da profissão do historiador. Porque tem trabalhos que devem ser feitos por historiadores. A gente tem uma formação técnica e teórica para esse tipo de trabalho. E não foi uma nem duas vezes que eu vi em diversos trabalhos e organismos pessoas que nunca entraram num arquivo, nunca acessaram um documento, fazendo trabalho de historiador. Não vou entrar no meandro de quais eram as profissões, né? Mas, enfim, essa pesquisa de liberdade de expressão, ela foi um projeto gigantesco. Era já o projeto do Laboratório de Pesquisa em Direitos Humanos da Anistia Política no Brasil. E a ideia era que foram 3 consultores contratados. Um para trabalhar tortura, um para trabalhar liberdade de expressão e outro para trabalhar a criação, sistematização desses dados, porque não adianta ter um monte de dados se eu não consigo executar a tarefa de explicá-los, como já bem os colegas anteriores colocaram. E o objetivo final da pesquisa era que fossem publicados livros, os 3 livros, que seriam, digamos, um modelo de pesquisa nesse acervo específico. Lembrando que esse acervo da Comissão de Anistia é um acervo único no mundo. Ele é um acervo composto de testemunhos, porque a pessoa necessariamente não precisa entrar com um advogado, ela pode entrar sozinha. Ainda pode, não sei. Ela começava o quê? Ela enviava um relato e arrolava provas. Cartas, matérias de jornais, enfim, que comprovassem que ela realmente foi perseguida política. E aí uma equipe de 21 conselheiros, né, da sociedade civil, advogados, um representante dos familiares mortos desaparecidos e um representante das Forças Armadas. E eles vão, então, deferir ou não deferir esses pedidos. E aí são vários tipos de deferimento. Deferido imparcial, eu não vou entrar muito nesse meandro agora. A ideia não era fazer uma receita de bolo, porque a gente já tratou aqui que não tem receita de bolo prontinha, mas era demonstrar para pesquisadores que fossem acessar esse acervo modos diferentes de acessar, né? Infelizmente, eu comecei essa pesquisa em março de 2016, com os acontecimentos do ano de 2016, que a gente sabe, né, o processo de impedimento da presidenta Dilma, mudou toda a equipe que era comissionada.
e, de repente, a comissão de anistia, do dia, tipo, literalmente, do dia que a Dilma saiu numa quarta-feira, numa quinta-feira, na sexta-feira já estava no diário oficial a exoneração de todo mundo, e ficamos nós os consultores, porque eles não podiam nos demitir. Os livros não saíram, mas a pesquisa foi feita. E está lá, na gaveta. E era uma pesquisa, e essa pesquisa foi uma pesquisa de grande porte. Então, eu já falei para vocês, então, qual era o tema, né? Liberdade de expressão no campo artístico e cultural. Demonstrar como a gente podia fazer isso. Além essa pesquisa contava, então, com, primeiro, um acesso ao acervo, criação do banco de dados, que eu vou mostrar para vocês, e depois entrevistas. Essa parte eu não, com artistas. Essa parte eu não vou entrar, porque não serve para nós. E, por fim, eu vou falar da sistematização. Eu acho que vocês vão ter bastante dúvidas quanto a isso, porque é muita informação ao mesmo tempo, né? Enfim. Mas vamos lá. Qual foi o método que eu coloquei? O método, deixa eu procurar aqui, já vou fechando que não estou usando. O método, aqui. Agora eu vou compartilhar a tela. Gente, tudo isso, quando a gente começou essa pesquisa do Lab Direitos Humanos, já tinha sido feita uma construção do que a gente chama de vocabulário controlado, que era para a gente poder saber quais eram os principais temas. Oi, Camilo. Quais eram os principais temas isolados sem ir no cabeleireiro? Quais eram os principais temas que o acervo continha? E por isso se chegou à temática tortura e liberdade de expressão, ok? E aí nada disso é feito, né, tudo isso tem uma metodologia. Nesse caso, eu contei com 8 estagiários. Já pensaram que maravilha? 8 estagiários? Então, aqui, né, o método. Todo o acervo está sistematizado, como que eu fiz o acesso, né? Aí eu expliquei o que era um arquivo, trabalhei sobre a questão de que estudar o acervo, gente. Se você for trabalhar com documentos do SNI, do Arquivo Nacional, você tem que estudar o acervo, você tem que saber o que foi o SNI. Aquilo que a Mariana falou, de, às vezes, um carimbo, a metade de um carimbo dentro do documento. Então, você tem que conhecer o acervo, né? Então, primeira coisa, conhecer e discutir esse acervo. Em qualquer pesquisa, lá na introdução de vocês vão colocar. Se trabalhou com um acervo, destrinche esse acervo. Se trabalhou com 15 acervos, explica os 15 acervos. E aí, vamos lá. Aqui eu falo um pouco sobre o vocabulário do controlado, né? E a gente fez, como era um número muito grande, a gente trabalhou com uma coisa que chama cálculo amostral, que é outro método que se utiliza em pesquisa técnica. Então, a gente definiu dentro do universo de 75 mil processos quantos a gente iria utilizar para ter uma margem de erro de até 3% ser aceitável. Isso parece louco para a gente? Né, gente? É louco. Porque a gente está acostumado com outras coisas. Mas a gente faz estatística sim. Então, eu trabalhei com estatística nessa pesquisa, no primeiro momento. E aí, tá. Feito o cálculo amostral, era uma quantidade enorme de processos. Nem vou discutir estatística e cálculo amostral aqui, né, gente? Porque não tenho nem roupa para esse evento. Mas a gente tinha um consultor
trabalhando e nos ajudando, que é cientista político. Então, ele nos ajudou com isso. Agora eu tenho que mostrar para vocês o produto 2, tá? Produto 2. Aqui. Esse aqui eu tenho as tabelas, então eu acho que eu vou mostrar primeiro a tabela. Mas vamos lá, como é que eu fiz o levantamento? Vocês estão me vendo? Então, né? Como é que eu fiz o levantamento desse acervo, né? Para ter uma segurança metodológica, né, eu elaborei um segundo vocabulário controlado, a partir do cálculo amostral. Então, tem o vocabulário controlado da comissão inteira e eu fiz um vocabulário controlado específico para essa pesquisa, né? Vamos destacar que poucos órgãos institucionais brasileiros têm vocabulário controlado próprio, né? E quando a gente trabalha com isso, a margem de erro, então, é de menos de 3%. Aí, o que eu fiz? O vocabulário controlado, a grosso modo, são as palavras-chave de novo. Só que eu já tinha um trabalho anterior que eu usei. E aí, nesse caso, eu coloquei as seguintes palavras-chave: artista, artista plástico, ator, atriz, atores, cineasta, atividade artística de resistência. Isso a gente chama de pontos de acesso, né? Eu quero achar a tabela. Aqui. Depois desses pontos de acesso, a gente chegou num total de... Não. Eu tinha anotado. Mas era, sei lá, 15, gente, tipo, eu acho que 15 mil... Aqui, ó. Primeiro a gente fez um rastreamento que deu quase 16 mil processos. Por fim, a gente chegou num número de 3.445 processos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que se dividiu. Eu estou cuidando do horário, mas eu já vi que não vai dar certo. Então, a entrada, né, ou seja, a palavra e a quantidade. Artista, 913, artista plástico, 161, artista mais artista plástico, 4. Vocês estão vendo, né? Espero que sim. Sim, estamos vendo. Essa tabela também saiu de um Excel que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai ter o que aqui, né? 3.435 processos que foram descartados, porque estavam repetidos e, no final, gerou um total de 2.755 para fazer o cálculo amostral, porque a gente não ia ler 2.755 processos, apesar de ter 8 estagiários fazendo isso. Aí, o resultado do cálculo, né, para uma margem de erro de 3%, foi de 770 requerimentos. Né? Aqui eu botei 3 pessoas, 2 estagiários, e depois a gente aumentou para 8. Então, foram analisados 770 processos. Mas, professora, a gente não tem que ler tudo. Cara, se tu está construindo uma tese de doutorado, até vá. Não vai perder coisa? Pode ser que sim. Era um relatório técnico, era uma maneira de fazer pesquisa. E teve muita resistência entre historiadores na equipe, porque era um trabalho em equipe, né? A gente tinha uma equipe de umas 20 pessoas trabalhando nesse projeto como um todo, não só eu, não só a minha pesquisa, eram umas 20 pessoas. Só que a gente entendeu que, com base no cálculo amostral, a gente conseguiria construir um modelo de pesquisa. Então, 770 processos para serem lidos. Resultou numa tabela. Eu vou mostrar ela. Deixa eu ver se eu consigo colocar maior. Eu vou mostrar como é que eu fiz, então. Como é
que aí a construção do banco de dados em si. Baseada no que eu tinha, isso aqui é uma captura de tela, tá? Porque eu não tenho mais isso. Baseada no que eu tinha como pressuposto, né? Então, o número do questionário, porque depois vocês vão entender, eu tinha que identificar quem estava escrevendo. Aí vários campos, coisa que os colegas já falaram. O Andros falou, o Cássio falou, a Mariana também falou. E ainda tinha um outro campo aqui, que era observações. Para quê? Para que cada estagiário, ao ler, pudesse colocar se ele considerava ou não interessante esse processo. E isso gerou essa tabela. Então, que é a tabela dos 770. Eu vou passar meio rapidão, porque tem nomes aqui de pessoas, enfim, se bem que agora, com a lei de acesso à informação, não tem mais essa questão, mas, ó, são 770 processos. Como é que ficou? O número do questionário, a identificação, então, né, número do processo, data de entrada na comissão, estado de nascimento, estado onde foi violado, cidade que foi violado, data de nascimento, se era membro de povo indígena, situação do processo. Aí aqui vocês estão vendo 2, 1, isso aí foram 2 era não, 1 era sim. Se o requerimento foi pós-mortem, né? Se a portaria é pós-mortem, ou seja, a pessoa entrou com o processo viva, mas a portaria só saiu quando estava morta. Se teve reparação financeira, quando diz não se aplica, é porque a pessoa não pediu reparação financeira. O 1 é sim, o 2 é não. Tipo de reparação, e aí isso é um termo técnico do Ministério da Justiça, né? Enfim. Decisão judicial, se a pessoa não aceitou a decisão da comissão e entrou na justiça. Profissão declarada. Principal ocupação. Pertenceu a algum tipo de organização? Aí organização política, né? Tinha atividade artística? Qual? Qual a violação à liberdade de expressão e censura? Tipo de violação sofrida? Motivo? Período? Ocorreu exílio? Em qual país? Isso aqui eu coloquei por minha conta. Merece uma análise mais detalhada? Aí os estagiários colocavam sim ou não, né? E aí o nome do pesquisador e as observações. Como é que eles faziam isso? Como é que eles preenchiam essa tabela? Porque, né? Eles liam o processo só lendo e preenchendo conforme isso? Não. A gente criou uma ficha, um questionário. Esse primeiro modelo de questionário aqui tá difícil, gente. Eu estou lidando com outros programas e ainda estou aprendendo. Então, assim, a pesquisa, né? Se criou um questionário. Isso é uma pesquisa quantitativa, gente. Então, a pesquisa, né? O número do processo, o número do questionário, sexo do requerente. E aí, várias perguntas, né? Eles tinham essa ficha que tinha que ser preenchida e depois passada para o Excel. Eu vou mostrar um exemplo de questionário pronto, que fui eu quem fiz, que é de quem conhece o nosso grande, o Paulo Freire de teatro, podemos dizer assim, Antônio Augusto Boal. Né? Então, número do processo, quando entrou na comissão, eu fui dando aqui separei em tabelinhas para que eles pudessem preencher. Vocês entenderam todo o trabalho que dá uma pesquisa quantitativa, minha gente? Eu não sei se eu estou sendo
Claro que é complicado. Como é que eu posso levar isso para academia? Se der tempo, deixa eu ver. Ai, acho que vai. Tem Olha, tempo ainda, fica tranquilo. Não, é porque daí se der tempo eu vou mostrar como é que eu utilizei essa minha experiência técnica como consultora para a academia. Que é isso que eu tenho feito ultimamente. Pode seguir. Então, preenchi vocês viram lá como ficou. Eu mostrei a tabela. Essa aqui. Ah, não, acho que essa aqui eu não mostrei. Espera aí. A tabela final com os 770, a tabela do Excel. Foi feito no Excel, tá, gente? Tudo isso foi feito no Excel. Então, a gente utilizou Excel, Data Explorer, utilizou o Cinca, né? Então, o número do questionário, e aí aqui está preenchidinho. Número do processo, estado do nascimento, estado da violação, cidade, tudo isso, tudo isso. Tudo, vocês estão vendo? Tudo preenchido, que bonito. Já tinha mostrado. Disso aqui, eu fui elaborando gráficos. Que estão no... Deixa eu fechar esse aqui. Se eu tiver que abrir isso aqui de novo, não vou achar. Que são... E agora eu vou entrar o quê? Na parte que a gente chama de sistematização de resultados. Sistematização de resultados é um conceito da educação. Só um minuto, gente. Estou com sede. Então, banco de dados é uma metodologia. Tem referencial teórico, metodológico, tem autores e tudo mais. Sistematização de resultados é também um conceito. Né? E a sistematização é o quê? É a descrição. Mas não uma descrição acrítica. É uma descrição, nesse caso, nessa parte que eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando só a parte quantitativa. Eu não vou mostrar a parte qualitativa, que foi depois com as entrevistas e tudo mais. Tá? Porque aqui a ideia é a gente trabalhar o banco de dados, essas coisas um pouco mais diferentes do que a gente está acostumado. Apesar de eu ser eu sou coordenadora do núcleo de história oral, eu vou trabalhar aqui a parte quantitativa porque me parece ser a mais pertinente e diferente do que vocês estão acostumados. Então, lá no meu relatório final, tem uma parte chamada sistematização de resultados. Que está aqui. Deixa eu mostrar como é que a gente... Aqui tem a parte das entrevistas. Então, tem um sumário, né? Aqui, a introdução, eu vou explicar todas as bases teóricas, metodológicas e tudo mais. A primeira parte vai ser, então, né? Síntese de relatórios, o que a gente escreveu. Tinha que escrever sobre ditadura. Aqui tem algumas entrevistas. Eu entrevistei alguns artistas, como o José de Abreu, o Zé Carlos Machado, enfim. Então, aqui eu explico como é que eu fiz, né? Os dados, que tudo isso eu já expliquei para vocês e fui mostrando. Depois eu estou aberta a perguntas. Aqui foram as questões que eu tinha que responder, né? Com base no quê? No que a gente tinha trabalhado lá no começo, que eram saber criar a planilha. Criou a planilha com base toda aquela, eu vou fazer as tabelas. A sistematização do resultado, de resultado, são as tabelas. Então, nem todos os requerimentos, se a gente tinha 770, reparem aí que em 604 aparecem como masculino ou feminino. Alguns não identificaram sexo. Aí eu colocava a tabela, colocava um gráfico. Qual o estado da federação? Tabela dos estados.
Alguns, como assim, por exemplo, a pessoa revela ter sofrido violação em Sergipe e Minas Gerais. São Paulo, 133. São Paulo e Paraná, 1. São Paulo e Bahia, 1. Aí eu fiz um gráfico por estados. E aí a gente pode ver que Rio de Janeiro tem 142 pedidos, São Paulo 133, Minas 43, Bahia 36, Pernambuco 34. Numa análise qualitativa que poderia ser feita, eu posso dizer que houve mais censura ou violação à liberdade de expressão nesses estados? Com base nesse acervo, sim. Mas se eu for pegar o relatório da Comissão Nacional da Verdade, se eu for pegar o SNI, se eu for pegar outras fontes, esse resultado pode mudar. Mas aí, aqui, eu já tenho todos os dados sobre isso de um acervo. E é um acervo enorme. Inclusive, esse acervo da comissão, ele é considerado patrimônio da história mundo. O que não adianta de nada, né? Porque ele já não existe mais. Aí, fiz um gráfico, né? Basicamente, 93% desses requerimentos, a pessoa sofreu violação em um estado. 1% em três estados, 5% em dois e 1% no exterior. Países, então, que houve relato de violação: Chile, Cuba, Dinamarca, Portugal, México, França. 29% no Chile, o que a gente sabe que é basicamente uma obviedade, porque a primeira leva de exílio foi para o Chile. O que me surpreendeu nessa pesquisa foi não aparecer a Argentina. Mas o que? Talvez nenhuma pessoa que tenha sofrido violação entrou com o processo. Né? Inclusive, alguns artistas que eu pesquisei, que eu entrevistei, não entraram com o processo de anistia. Aí eu fiz por cidade também. Quais as cidades? Então, vamos supor que essa política pública de memória tivesse continuado e essas pessoas, e esse livro tivesse sido publicado. Aí tem o Israel, que quer saber... Diz aí, Israel, o nome de uma cidade que tu quer pesquisar. Uma cidade que eu pesquiso, vixe, a minha pesquisa é bem Não, longe de regional. não, qualquer cidade que tu tenha interesse em saber se alguém entrou com processo de anistia. Pode ser Fortaleza mesmo. Fortaleza, vamos ver. Ali. Pronto. 4. 4 pessoas. Uma capital que a gente sabe que teve uma repressão violenta, teve 4 pedidos de anistia política, com uma margem de erro de 3%, lembrando, tá? Isso Uhum. não facilita? Esse trabalho publicado, esse trabalho dentro de um laboratório de acesso público, não facilitaria a vida dos pesquisadores? Demais, demais. Porque se eu quero saber se teve... Aqui, né, sei lá, se eu vou lá e procuro uma cidade... Vamos ver a cidade que eu nasci. A, B, C, F, G, H. Ó, eu quero pesquisar a minha cidade, a cidade que eu nasci. Uhum. Horizontina. Não tem. Numa margem de 3%. Mas aí, o que eu posso fazer enquanto pesquisador de história? Uhum. Eu vou, se tivesse funcionando o laboratório, eu iria entrar no sistema deles, que o sistema era deles, ia botar a palavra Horizontina. Ia ter acesso a tudo que tem de Horizontina ou nada. Mas aí Nossa. nós, enquanto pesquisadores, consideramos essa margem de 3%. Uhum. Né? O que mais que temos? Então, aqui por cidades, né? E aí, assim, quando se repetia, né? Por exemplo, o cara foi Uhum. uma pessoa, né? Que foi perseguida em Passo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Além Paraíba, Rio de Janeiro, Chile e tem mais. Ave Maria. Santos, 6. Teresina, mais Rio de Janeiro, tem um. Já é um processo que me interessa. Uhum. Não tem, por exemplo, Uruguaiana. E eu sei que tem uma pessoa que gostaria de entrar e não entrou.
Vamos pegar aqui Xambioá do Marabá, em Marabá, que a gente sabe que teve a guerrilha do Araguaia. Mas enfim, essa é outra coisa. Então aí eu construí um gráfico, não com as cidades, né? Se foi uma, duas, três, mais de 3 cidades. 75% em uma cidade. Aí eu fui para a profissão. Né? Gente, eu gostei. 59 botaram como aposentado. Aposentado pode ser profissão? E o questionamento. Mas é como a pessoa se declara no processo. Então tem de tudo. E olha, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre repressão bacharel em História 1. A pesquisa era sobre violação à liberdade de expressão. Aí tem o que aqui? Um chapeador. Então, todas as profissões que apareceram. Ocupação atual. E aí é de quando ele... aqui é a ocupação declarada quando sofreu a violação. Aqui é a ocupação de quando ele entrou com o requerimento. Por que isso é importante? Para saber, se a gente quiser fazer uma análise, por exemplo, de trajetória individual do indivíduo, eu posso ver que ele, sei lá, era auxiliar de ensino e depois ele virou professor. Né? Funcionário público, enfim. Tem umas coisas que botam assim, por exemplo, né? Vejo que isso aqui também é autodeclarado. Então, esses processos, eles são processos crime, basicamente, na verdade, processos judiciais, não são processos crime. Processos judiciais baseados em testemunho. Então, para fazer uma análise histórica disso, a gente tem que trabalhar a questão do testemunho. São relatos, é como a pessoa se declara. A maioria aqui entrou sozinho. Depois teve uma leva aí de advogado que entrou com pedidos, mas não é necessário. Participava de algum tipo de organização? Então, assim, 110 para política cultural, nenhuma, nada consta. Então, a gente tem 53% dizendo que participavam de organização política, 4% política e cultural, nada consta. Não se declarou, não tinha nada no processo. Aí aqui, atividade artística, que era o que nos interessava, né? Outra tabela. O motivo alegado, então, aí vejam, o motivo alegado pelo anunciando para a violação foi exercer atividades artísticas culturais? 191 disseram que não. E aí tem uma lista de requerentes, então, desses 15 que alegaram ter violação por atividades artísticas e culturais. Esse aqui é o gráfico dessa parte aqui. Ó. E aí aqui eu botei uma lista dos que sofreram. Aí eu botei aqui. E aí, essa parte do exílio eu coloquei porque eu já tinha feito a pesquisa anterior do exílio e eu achei importante colocar, já que a gente estava fazendo, né? Vamos colocar. 92% não foram para o exílio. E aí diz que foram, tem África, Argélia, 6 para a Argentina, 9 para o Chile. Também era um resultado mais ou menos esperado, né? Pelas ondas de exílio. Mas é bom a gente ter esses dados também compilados. E aí a gente fez também uma questão de tempo de perseguição ou violação. A maioria foi, já vou para o gráfico aqui, a maioria foi de 1 ano, 30%. 2 anos, 9%, mas aí eu tenho um dado, tipo, 15 anos, 8%. 17 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos. E por que eu tô... Esse 22 anos, por exemplo. Uma vez eu fiz uma entrevista em conjunto com uma colega no Rio de Janeiro e a colega perguntou para a pessoa quanto tempo ela tinha sido torturada e perseguida. E ela falou alguma coisa como, sei lá, 30 e tantos anos, 38 anos, tantos meses e tantos dias, porque ela se considerava perseguida desde o primeiro dia que ela foi interrogada até aquele dia quando ela sabia que ela poderia descer para tomar um café na padaria e encontrar o seu algoz. Porque vocês sabem que nós não
não justicializamos os torturadores e responsáveis por violações por conta da lei da anistia de 79. Aí também a gente fez sobre uma tabela de anos, né, em que ocorreram as violações, sendo que a maioria foi em 71. Depois a gente vai ter o quê? Tipo de narrativa relatada. Demissão do trabalho como radialista, censura à peça teatral, música censurada, prisão em música censurada, perda de obras literárias, livros apreendidos, perseguição por poema, por texto, peça de teatro censurada, perda de obras literárias. Tudo isso para nós importava. Aí eu já vou entrar aqui na segunda parte, em que eu faço a análise qualitativa e historiográfica, basicamente, de todos esses dados. 16 e 8. Bom, deixa eu... Também não posso ficar tomando muito mate, né? Mas vou tomar só um mate, porque o João disse que até 16h30 e eu vou ocupar, porque eu quero mostrar agora outra coisa. Fica à vontade, Sabrina. Porque aí, então, primeiro que eu quero falar a importância do fortalecimento das instituições públicas, em especial da universidade pública. Assim que o banco de dados, que o Cássio comentou ontem, ficar disponível, olha a facilidade de trabalho que a gente vai ter. Agora vocês vejam um investimento, e não foi um investimento baixo, não. O investimento da ONU nesse projeto da Comissão de Anistia, do laboratório, do memorial, foi enorme. Para simplesmente desaparecer. E isso vai para o YouTube, enfim, talvez vai ter processinho, não sei. Eu gostaria de perguntar para os responsáveis atuais pelo acervo, cadê o acervo? O sistema do Data Explorer não está mais online, não funciona mais, porque o software foi produzido bem como o Cássio comentou ontem, lembram? Só que eles tinham que pagar a anuidade. E quando teve, após o impedimento da presidenta Dilma, a nova gestão da Comissão de Anistia, que basicamente eram pessoas da AGU, da Advocacia Geral da União de São Paulo, só tinha advogado, não tinha um cientista social, um historiador, um antropólogo, nada. Eles simplesmente não pagaram. E aí a gente perdeu o acesso ao sistema. E aí vocês imaginem, eu até teria uma foto para mostrar, mas nem separei, eu entrar num arquivo que tem 75 mil processos e abrir caixa por caixa. A gente precisa da universidade. Esse acervo tinha que estar na universidade, porque a universidade, até o momento, está sendo intocada. Mas ou a gente defende a universidade, ou a gente vai perder a nossa história, a nossa memória. E depois não venham me dizer que a história vai fazer justiça. A história não faz justiça. O nosso papel não é julgar. A gente reconstrói, a gente traz à baila questões do passado. Agora, se eu não tenho acesso ao acervo, eu acredito que com a mudança do Ministério da Justiça para o da Cidadania, Mulheres, enfim, do Damares, da Justiça Sexual, deve estar, os arquivos físicos também devem ter sido transferidos. Mas isso eu não sei, porque, inclusive, a gente não tem, a página não informa, nada mais informa. Foi um trabalho que está lá. Aí, dito isso, eu já tinha terminado o doutorado, estava terminando essa pesquisa, ia ficar desempregada. E eu vi um edital de pós-doutorado. E eu pensei, por que não? Vou fazer um plano de trabalho. E fiz um plano de trabalho voltado para esse acervo. Então, assim, quando eu falei para vocês que era repressão política no Piauí, relatada no acervo da Comissão de Anistia. Então, eu peguei... eu estou transmitindo a tela ainda? Ah, tá.
Não Então, mais. eu peguei... Tá. Não Israel, eu digo aquela de lá. Aí eu peguei e, felizmente, eu consegui acesso a todos os processos que tinham... O que eu fiz? Fiz uma busca no acervo, palavra Piauí. Tudo que tinha Piauí, eu pedi o acesso e eu tenho esses processos comigo digitalizados. Na mesma oportunidade, eu já aproveitei e pedi todos os que continham guerrilha do Araguaia, porque eu já previa que esse acesso poderia ser perdido. Mas por um bom tempo do meu pós-doutorado, eu fui impedida da pesquisa porque eu perdi o acesso ao software. Sem acesso ao software, eu ia ter que ir a Brasília abrir caixa por caixa. Aí, o que eu fiz? Eu fui ao Arquivo Nacional, porque, afinal de contas, eu recebo dinheiro público e eu tenho que executar uma pesquisa. Então, no momento, eu estou com 2 pesquisas de pós-doutorado num pós-doutorado. Eu faço uma análise do que tem no Arquivo Nacional, ou seja, como o Arquivo Nacional de Brasília, né, o SNI, o CIEX, todos os arquivos da repressão estão no Arquivo Nacional de Brasília, e vocês podem pedir isso online. Tem um formulário online, você tem acesso à documentação, eles enviam um link para você acessar toda a documentação. Mas eu vou pedir o quê, professora? Voltar para o início, definir palavras-chave. Atualmente, eu estou... Deixa eu tirar isso daqui, fechando, para ver onde é que o que eu tenho que fazer. Esse aqui vou fechar. Aqui. Eu vou mostrar só a tabela que eu tenho a tabela com os processos do Piauí, que foi me mandada pela moça que cuidava do acervo. Ela é funcionária pública do Ministério da Justiça, então agora ela não é mais responsável. Então aqui está o número e aqui está o link. Ó, aí não vai entrar, por quê? Vocês estão vendo o que aconteceu? Não vai entrar porque esse sistema está fora do ar. Mas eu tenho eles digitalizados. Aqui está uma ficha de repressão que eu fiz para o Piauí. Vocês estão vendo que eu peguei a base, né, daquele meu trabalho lá, para elaborar o meu pós-doc. Por quê? Porque eu quero saber, o que eu quero saber? Eu quero fazer um mapa de quem pediu anistia. Né? Então, a mesma coisa, nome, isso aqui é tudo informações que me servem para fazer e aqui eu botei a análise qualitativa, que é cada processo, o fichamento. Que eu vou ter que fazer, que eu estou fazendo sozinha, porque eu não tenho mais estagiários como eu tinha. Processos Piauí. Aí aqui eu tenho, ó, eu vou aumentar aqui. Já vou terminar, João, se acalma. Eu tô tranquilo, pode ficar tranquilo. Aqui eu tenho o arquivo de todos os processos. Se não me engano, são 440. Tenho também uma tabela, que eu acho que eu já abri. Não, aqui é como eu vou preencher o modelo. Tem algumas já preenchidas, mas nome, número do processo, sexo. Basicamente, aquela que violações locais, análise qualitativa, observações. Basicamente, aquela com base no que eu estava fazendo lá para a comissão de anistia. E aqui eu posso abrir um processo. E vou mostrar para vocês. Então, aqui tem o plenário, né?
Esse tem 58 páginas, tem alguns que tem mais, deixa eu ver. Movimentações, adiado, recurso, foi deferido. Eu vou só pular o nome. Ó, entrou em 2007 e já teve uma resposta em 2008. Isso foi uma força-tarefa que o Dr. Paulo Abrão fez para análise desses processos. Então, aqui começa o quê? A primeira é o relato da pessoa. Nasceu em corrente, papapá. E aqui está todo... isso aqui foi feito por ele próprio. E aí ele vai colocar documentos. Tudo isso, gente, tudo isso tem que ser feito nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. Cada página dessas tem que ser analisada. Item por item. Rabisco. Quem assinou? Sabe, ó, isso aqui vocês estão vendo que foi feito numa máquina de escrever. De que ano foi isso? Uma ata. Então, assim, várias documentações. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com... Só que esses... Aqui está a pesquisa do SNI. Esses são 68 dossiês, né? Vamos ver se eu já tenho esse fichamento. Eu estou fazendo esse fichamento. Ah, então, aqui, ó. Esse aqui, porque esse aqui eu comecei a fazer, eu fiz antes, né? Eu tive acesso recentemente só. Então, vamos lá. O número do documento, a data, o assunto, os nomes que constam no documento, observações. SNI, INSS, SNI, Ministério do Trabalho, SNI, Departamento de Polícia Federal, DOPS, SNI, PM, Ministério do Exército. São tudo coisas que me interessam. Ainda está faltando preencher algumas coisas aqui. Né? Mas, assim, assuntos, atividades, atuação de entidades contratatórias, pregação subversiva da rádio. Aqui é um da UFP. Eu quero ver onde é que eu acho um que tem esse aqui. É o número... Ó, se eu estivesse usando o Bento, eu agora só clicaria num lugar e ia aparecer o arquivo, né? Como eu estou usando, nesse caso aqui é o Numbers, que é o Excel da Apple, eu não tenho como colocar, mas eu vou procurar aqui. Então, eu olho aqui, tipo, eu quero esse aqui que tem DOPS. Aí eu venho aqui, 39, 783, 71. 39, 783, 71. A primeira parte sempre é o que chama atenção aqui. Aqui é sobre a UFP, aqui é a classificação, a origem, né? A difusão. Então, aqui é a origem. Aonde foi feito, por quem foi feito e aonde foi difundido. Isso importa. Quando foi protocolado, é confidencial, tá vendo que veio da DPF, né? E aí, isso aqui, para ler, vocês já estão vendo como é que é o parto, né? Esse aqui, ele fala, então, sobre um senhor chamado Antônio José, qual era o histórico dele, e aí eles queriam saber o que ele fez, né? Aqui tudo que ele... Um relatório dizendo o que ele fez. Era um estudante que viajou, foi para São Paulo, participou de uma conferência da Uni. Isso aqui, gente, isso aqui é em primeira mão. Até então, eu não vi nada e já perguntei para todos os pesquisadores de ditadura no Piauí, que são poucos, sobre a existência ou não do DOPS. Todo mundo diz que é boataria. Aqui é a boataria. Usam DOPS no Piauí. E eu, inclusive, sei a localização. Então, eu estou
E esse é o fim, né? Aí, fim do documento. Tem um outro que tem um carimbo e eu não sei onde ele está. Não vou achar, porque eu acho que está com roxo. Nesse momento eu não irei achar o outro. Mas vocês têm noção dos pequenos detalhes? Então, assim, problemas de pesquisa. Ainda mais quando a minha proposta era trabalhar com um acervo único. O acervo some, o que eu faço? Eu tenho que buscar outro acervo. E agora deixei um pouco de lado a pesquisa sobre o acervo da Comissão de Anistia, porque eu vi possibilidades de pesquisa muito mais abrangentes no acervo do SNI. E aí eu estou fazendo um fichamento porque eu estou escrevendo um artigo para o próximo semestre especificamente sobre como funcionou, onde funcionou o DOPS no Piauí, e essa informação é inédita, diga-se de passagem. Ai, gente, botei aqui esse ideia. Ah, sim, já mostrei tudo. Então é isso, gente. Espetacular, Sabrina. Muito obrigado. Acho que tu deu uma grande aula aí sobre possibilidades, lógico, de inserção do trabalho do historiador fora da academia, fora do habitual pesquisa acadêmica, mas mostrando como a gente pode sim atuar em áreas técnicas e como pode ajudar em uma série de elementos de história pública mesmo, propriamente dito. Eu acho que tu mostrou isso muito bem. Eu acho que é muito interessante também esse aspecto da volatilidade desses da documentação vinculada aos contextos históricos, né? Então, ou seja, como determinados contextos históricos tu vai ter uma certa facilidade ou dificuldade para acessar essa documentação, o que mostra como a gente ainda está muito refém ainda de políticas públicas transparentes em relação à história, em relação aos acervos, né? Eu acho que isso é uma das grandes questões que nem mesmo os governos passados, né, com tendências mais democráticas, foram enfáticos para garantir isso, né? A gente ainda está num processo de abertura política, por mais que já tenha passado 30 e poucos anos, a gente vê como essa memória ainda é muito fresca, digamos assim, né, dentro da sociedade, e isso gera realmente problemas de acesso a essa documentação, o que é uma pena, o que é uma lástima muito grande. O que reforça também essa necessidade de, quando a gente tem esse acesso à documentação, a gente trabalhar sempre com esse processo de salvamento dessas fontes, de catalogação própria do nosso acervo, para não ocorrer, né, essa possibilidade de tu perder tudo que tu analisava, né? Então, se o cara tá, eu tenho um aluno que até não sei se está aqui online agora, mas tem um aluno vinculado ao laboratório que pesquisa sites do YouTube, né? Ou seja, canais do YouTube, como esses canais fazem, ótimo, mas tu tem que salvar esses vídeos, não é só botar ele na tua lista de preferências do YouTube, não, tu tem que garantir a materialidade da tua fonte, né? Não é porque tu trabalha com fontes digitais que as fontes não têm essa materialidade, elas precisam ser garantidas. A gente esquece, né? Mas até mesmo qualquer tipo de interface de computador, ele é um grande, gigantesco amontoado de zeros e uns, né? Essa é a linguagem binária da computação, que passa por um processo de interface para a gente enxergar o que a gente enxerga. Mas toda a linguagem de computador, ela é uma linguagem binária de zeros e uns, e isso ocupa, de fato, né, um espaço material dentro do hardware. Então, por menor que seja, pode ser 1 KB, pode ser 500 MB, pode ser 1 GB o arquivo, pouco importa, eles são arquivos que ocupam uma materialidade dentro de um espaço de um hardware. Por isso que é tão importante a gente fazer esse salvamento dessas fontes, garantir isso, porque imagina, você está no meio de uma tese de doutorado e aí perde o acesso a essa documentação fantástica que a Sabrina acabou de nos mostrar. E aí tu não tem mais acesso a essa documentação, acabou a tua tese de doutorado, e aí o que tu faz? Né? Aí tu tá realmente com um problemão nas mãos aí para resolver. Então, assim, é só para a gente mostrar
como esse é um procedimento metodológico de salvamento das fontes, para garantir isso, que é muito importante. Isso é fundamental. Né? E, bom, dadas esses comentários iniciais, a gente abre então para perguntas. Quem tem aí, por favor, perguntas, Israel? Bom, temos a pergunta do Henrique, que ele prefere falar Henrique? pelo microfone mesmo. Excelente, Henrique, por favor. Oi, Henrique. Henrique Pacheco, está nos escutando? Pode liberar o teu microfone, Henrique. Certo, vocês me ouvem aí? Agora sim. Sim, Henrique, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria primeiro de agradecer o João Júlio, o Israel e todos os apresentadores aí pelo evento. Acho que foi muito produtivo, eu entrei no mestrado agora esse semestre, me deu vários insights, assim, fiquei bastante empolgado, né? Então agradecer essa iniciativa. E Sabrina, eu queria te parabenizar pela tua fala também, muito incrível ver esse trabalho técnico, né, que muitas vezes acaba não chegando para nós através da própria historiografia, né? Então eu fiquei muito curioso, assim, com relação a esses procedimentos, né, de método que tu expôs para nós. Eu queria te perguntar quanto a esse vocabulário controlado, que é uma coisa que me interessou bastante, assim, se tu teria, talvez, alguma bibliografia, né, para nos indicar referente a isso, talvez num outro momento, porque agora de cabeça é complicado a gente lembrar dessas coisas, mas, enfim, queria te perguntar, assim, e também, se talvez se desse tempo para te comentar um pouco do que tu falou, dessa questão da memória, né, a importância dessa história pública, desses projetos, e como esse recrudescimento democrático que a gente está vivendo hoje também acaba infligindo esses processos de memória, né? Então, como essa própria necropolítica acaba respingando para o nosso passado, né? E para essa memória. Então, que tu falasse talvez um pouquinho disso, mas principalmente essa bibliografia mais técnica. Obrigado, viu? Obrigada, Henrique, pela pergunta. Muito bem, eu sabia que o vocabulário controlado ia dar o que falar. O vocabulário controlado, eu vou abrir aqui porque eu tenho uma pasta só de textos de vocabulário controlado, porque eu tive que estudar isso para elaborar o meu. Mas a comissão geralmente ele é feito por bibliotecários. Você acredita? É feito por pessoal da biblioteconomia para criar. Sabe lá aqueles númerozinhos que a gente acha no livro, a ordem da biblioteca, a busca que a gente faz nos repositórios digitais, por exemplo. A busca que quando a gente ia à biblioteca e aí ia buscar um determinado tema. Tudo isso é vocabulário controlado. Então, se desenvolve um vocabulário controlado com base no acervo para ser utilizado como ferramenta de pesquisa online. Uma das maiores pesquisadoras do Brasil sobre o vocabulário controlado chama Nair, e eu vou ter que achar aqui o texto dela, porque a Nair, ela tem um sobrenome japonês, né, gente? Então, fica textos aqui, vocabulário controlado. Eu tenho Nair Kobashi, tá? Eu tenho uma pasta com vários textos sobre... são 13 eu não me aprofundei tanto, mas eu tenho 13 textos sobre vocabulário controlado. Se tu quiser, tu me manda um e-mail que eu te mando esses arquivos. O meu e-mail é o meu sobrenome, Stenck, Sabrina, @gmail.com. Que eu te mando esses textos. Mas eu te indico muito o pessoal da USP, em especial a Nair. A Nair Kobashi, ela é uma das maiores pesquisadoras do Brasil e do mundo em vocabulário controlado. Sabrina, desculpe te interromper, steincksabrina@gmail.com. Sem ponto entre Steinck e Sabrina? Sem ponto. Então é esse e-mail aqui, pessoal. Se quem quiser então ter acesso a essas bibliografias, aí pode encaminhar um e-mail diretamente para a Sabrina, que ela se disponibiliza então a encaminhar esse material. Ele é feito com base em TI, né? Então, assim, tem toda uma tecnologia da informação em volta disso aí.
elaborar um vocabulário controlado é extremamente difícil para botar num sistema, né? Porque tu imagina, 75 mil processos, elaborar um vocabulário controlado, o que a gente fez, o que eu fiz, porque o que faltou eu mostrar para você seria a parte histórica mesmo, né? Com as entrevistas e discutindo esses dados, que tudo isso foi feito. Tudo isso foi feito, está pronto. Infelizmente, a verba para o livro estava garantida, mas, né, aconteceu o que aconteceu, e aí eu entro, Henrique, na questão da memória, que é o que a gente chama de memória interditada. Conforme a temporalidade que a gente está, a gente sempre vai ter interditos de memória. Coisas que há 10 anos eram acessíveis, hoje não são mais. Coisas que há 100 anos não eram acessíveis, hoje são. E essa memória interditada, ela não é uma coisa natural. É política. Ela é uma política, porque eu acho que nós, historiadores que estamos aqui, sabemos que a memória, essa memória que a gente chama memória, não a memória memorialística, a memória que a gente transforma, ou, enfim, que a gente... Essas memórias em que a gente consegue produzir historiografia. Porque toda historiografia, né, toda produção historiográfica é feita com base em memória. Mas nem toda memória é história. Então, a gente tem os interditos. De 2016 para cá, em especial, de 2018 em diante, é muito óbvio que os documentos acerca da repressão política vão estar interditos. E eu não preciso dizer por quê. Todo mundo aqui sabe, não é? Qual é o discurso? A gente está vivendo num momento, o coetâneo é de terraplanismo. De não houve ditadura. E como o professor João falou, em tempos anteriores de regimes bem mais democráticos, enfim, democráticos, né, a gente pode dizer, ainda assim, a Comissão Nacional da Verdade não teve acesso à documentação produzida pelo Exército. Eles simplesmente se negaram a entregar. E não houve nenhum tipo de posicionamento do Estado frente a isso, porque não era opção entregar. Era obrigatório. Eles tinham obrigação de entregar os documentos. E não entregaram. E não aconteceu nada. Vamos falar de jurisprudência? Vamos falar de lei? A lei de anistia não foi implementada em 1979? Eu pesquisei na tese de doutorado sequestros que ocorreram em 1980. Então, eles estão fora da lei de anistia, porque a lei de anistia é anterior, não é? Um procurador da República entrou com um processo, o nome dele chama Ivan Cláudio Marques, sobre esses desaparecimentos que eu pesquiso desde o mestrado, enfim. E quando chegou no STF, foi barrado por quê? Pela lei de anistia. Mas e aí? Aí a gente tem que pensar que o que os ministros interpretam da lei de anistia? Se o crime ocorreu em 80, é claramente, evidentemente, com provas, com tudo, de que foi crime sequestro político, o Estado brasileiro assumiu o desaparecimento de argentinos no Brasil. Toda uma colaboração em junho de 1980. Como que o STF arquiva baseado numa lei que era de 79 para trás? Então, a gente tem várias instituições atuando politicamente. E a grande questão que nós temos de memória da República Brasileira é que a gente nunca teve condenação de nada. A gente não teve só o período de 64 a
85, que eu boto de 64 a 88, porque para mim o que vale é a Constituição, de 64 a 85 de ditadura. A gente teve outras ditaduras e ninguém foi condenado. Então a memória é interditada e ela tem motivos para isso. E cada momento vai ter um tipo de interdito. E aí, ou a gente desiste da pesquisa, ou a gente faz, que nem eu, procurar outras formas, outros acervos que estão disponíveis. E volto aí lá na fala da Mariana. Não é um trabalho que eu faça de hoje para amanhã. Eu pesquiso Operação Condor desde 2005. Na minha primeira ida ao Arquivo Nacional, eu tive que assinar 1 milhão de papel, fichas, não sei o quê. Não vinha, eles me mandavam por correio esse modelo que eu mostrei para vocês ali do SNI, vinha impresso pelo correio, os nomes eram todos tarjados. Todo um quebra-cabeça que tu tem que montar, é uma coisa que leva muito tempo. Eu defendi meu TCC em 2007, ingênua, o que era aquele TCC? E eu só fui ter acesso ao documento com o nome das pessoas que estavam tarjados em 2013. Então, o que eu queria fazer no mestrado, o que eu queria fazer no TCC, eu só insinuei. O que eu queria fazer no mestrado, eu não consegui fazer, fui fazer outra coisa. O que eu queria fazer no doutorado, eu só consegui fazer, eu entrei em 2011 com um projeto. Com a Lei de Acesso à Informação de 2012, eu mudei todo o meu projeto para poder fazer o que eu queria fazer desde 2007. Porque não tinha acesso à fonte. Aí, ontem eu vi alguém indagando um perfil no Twitter, era de historiadores, né? Um perfil excelente, fazendo merchan aqui, que é o Mais História, por favor. Alguém indagando, eu acho que até historiador, como é que os historiadores iam explicar, tipo, amanhã ou depois de amanhã, enfim, o Covid. Cara, talvez em 20 anos a gente consiga. Porque vocês têm noção de que nós não temos dados sobre a questão do Covid? Hoje, no coetâneo, os dados não são disponíveis, são subnotificados, não tem teste, não tem nada, não tem. Como é que a gente vai trabalhar isso daqui a quanto tempo? Se os dados já estão sendo negados hoje, diferente do período de 64 a 85, em que todos esses documentos que eu utilizo para as pesquisas, tanto a que eu fiz na comissão de anistia, que são as provas que estão nos processos, quanto os relatórios do SNI, eles eram, e aí a gente tem que pensar o quê? No tempo do documento. Tem o tempo da história, o tempo do historiador, o tempo do documento. O documento foi produzido para condenar. Quando esse documento é utilizado para uma anistia política, ele serve para absolver. Olha a mutação do documento. O tempo do documento é muito importante. A época da produção do documento. A ditadura ainda produziu o documento. O Covid não está produzindo documento. A não ser a mídia. E aí imagina o cara vai lá e assiste e faz uma tese baseada nos grandes debates da CNN sobre o Covid. A gente está num problema de memória interditada, a memória interditada do passado e do presente. O nosso trabalho é de formiguinha. E é por isso que tem que ter método. O professor João me mostrou um livro hoje, que é o Trabalho do Larry Boutkin. E do Sidney. Nessa versão que eu tenho aí, João, que eu também tenho, ele faz um comentário, que é uma reedição 15 anos depois, se não me engano. E na introdução ele explica, ele estuda crime, né? Processos crime. E eu também estudei processo crime. Eu estudei um processo crime e lesa humanidade no mestrado da Argentina. E nessa reedição, eu acho que é no prefácio, ele escreve que ele não fez alterações e tal, significativas, a não ser, enfim, ortográficas básicas, que talvez ele mudasse muita coisa,
mas não mudaria, o que ele não mudaria é o método. Porque é o método que vai te garantir. O ano passado, 2018, 2018, eu dei uma entrevista para o UOL sobre um torturador. Elas me entrevistaram com base na minha tese. E eu dei entrevista e tudo mais, e foi ótimo, foi um trabalho ótimo. E era uma série de 5 reportagens. A minha era a quarta. Quando começou na primeira, eu pensei, e agora? Porque aí eu entendi qual era o objetivo delas, da reportagem e das jornalistas. E elas tiveram acesso a um documento que eu não tive, porque esse documento foi posterior à minha defesa de tese, que era um depoimento do próprio torturador. Conforme eu fui assistindo a série, eu fui ficando assim, né? Meu pai, e agora? O depoimento dele poderia simplesmente destruir toda a minha tese. E como é que eu ia me defender? Naquele momento, naquele tempo, com aquelas fontes, por meio desse procedimento metodológico, eu cheguei a essas considerações. Foi possível identificar isto. Por isso que o trabalho em história nunca está terminado. Felizmente, ele acabou corroborando o que eu descrevi na tese. Mas aí, eu só não estava desesperada porque eu tinha certeza da minha metodologia. Que é uma coisa que nós estamos batendo na tecla aqui todo momento. Método, método, método. Me estendi na resposta. Tá certo. Obrigado, Sabrina. Vamos ver, pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém registrou nenhuma pergunta no chat, mas Alguém se quer alguém tiver fazer uma vontade, pergunta de viva voz? pois Sinta-se à é. vontade aí para botar já o microfone online. Deixa eu fazer a pergunta. O pessoal está tímido. Ou é muita informação que eles nem sabem o que perguntar, ficaram bem atacados. Se ninguém vai fazer, eu queria fazer um comentário, se possível. Pois não. Fica à vontade, Israel. Sabrina, muito obrigado. Foi muito bom, professora. Eu gostei muito. Acho que como todos os outros, né, eles ficaram bem atentos. Foi muita informação, mas não foi criação de expectativa nenhuma. Você conseguiu fazer tudo que eu achava que seria, né? Porque finalizou esse evento demonstrando, colocando a gente de frente para uma situação que a gente necessitaria realmente de um banco de dados muito bem elaborado para poder se sair, né? A gente não é apresentado a isso dentro da academia, infelizmente, né? Tem que ser começado a pensar disciplinas de métodos dessa forma, né? Porque a gente vai bater de frente com esse tipo de situação e não vai ter, nossa, vai chorar, né? Sentar e chorar, porque é muita coisa. Eu, como humilde graduando, né, me senti aterrorizado com tantos dados. Mas foi incrível, sua pesquisa é incrível, e o que me ficou o questionamento é que você até respondeu, né? Isso seria uma coletânea, um livro, e a parte mais histórica, como você bem disse, né? Seria explanada também, né? A gente viu a forma mais quantitativa. Isso me preocupa, né? Porque quando você foi aplicando os métodos, você foi dizendo, olha, mas isso aqui a gente tem que pensar de outra forma. Eu registrei isso daqui porque foi como foi, né? Literalmente os cuidados, as responsabilidades de um historiador. Aí me veio a dúvida se, por exemplo, a unidade que você foi contratada, né? Por exemplo, o braço da unidade da instituição que contratou um historiador, eles ditam coisas para você fazer ou coisas para você não fazer, ou é livre para a responsabilidade do historiador? Então, até eu tenho um termo de referência, que é um edital, né? E eu tenho que cumprir aquilo ali, que é o que? O termo, o objeto, objetivos e as fontes. Eles me dão o grosso. Uhum. O pesquisador tem que elaborar. Até aí fica complicado eu falar uma coisa que vai para o YouTube, né? Até um certo. A primeira pesquisa, a da Operação Condor, argentinos e exílios, beleza. A segunda pesquisa da liberdade de expressão, que pegou o impedimento e houve uma mudança na gestão da Comissão de Anistia, mas eu era contratada da ONU, do PNUD, Uhum. né?
Eu não sofri nem, não vou dizer que tive algum tipo de retaliação, ou de dizer, isso você não pode escrever, isso você pode. Não teve isso. Por que não teve isso? Porque se vocês prestarem atenção ali no tempão que eu passei mostrando a quantidade de tabela, a quantidade de gráfico, a quantidade de, né? Sim. Que eu mostrei a parte técnica, primeiro eu estava muito amparada metodologicamente. Não tinha como discutir meu método. Segundo, na parte que eu não mostrei, que é a parte de análise qualitativa e intercalando com as entrevistas e os dados, que não ia dar tempo de mostrar aqui, né? E não era também a pretensão do curso, não tive também problemas de, tipo, tira isso ou tira aquilo. Entendi. E aí, quando parar a gravação, eu até posso te responder algumas coisas. Não sofri porque também eu tinha um arcabouço teórico, porque eu também não falei da teoria, né? Mesmo no método tinha teoria. A teoria do vocabulário controlado, da sistematização de resultados, tem teoria. Método também tem teoria. Método é teoria. A metodologia não é da cabeça da gente que sai. A gente precisa do amparo teórico para implementar a metodologia. E para a análise qualitativa, eu, como já conhecia a temática de anos e já sabendo o que me esperava, por conta da mudança de gestão, eu coloquei um referencial teórico indiscutível também. Ou como é que tu quer que uma pessoa que não tem formação nenhuma em história, Sim. que tem no máximo especialização, e aí eu não tô fazendo hierarquização de títulos, mas assim, uma pessoa que não é formada em história, que nunca pisou num arquivo, que não conhecia o arquivo em questão, com uma especialização numa coisa totalmente aleatória, vai discutir com uma doutora em história política especializada em ditaduras latino-americanas. Realmente. É isso. Vai querer questionar Bourdieu, que eu usei muito. Vai questionar autores consagrados. Não vai. Mas aí são o quê, né? Aquilo que a professora Mariana falou. A seriedade do trabalho. Se eu vou publicar um resumo em algum lugar, eu tenho todo um cuidado. E me chamem, sou conhecida como burocrata. Mas a burocracia, a metodologia, o cuidado é essencial no trabalho do historiador. Porque a todo momento, eles que eu digo assim, a todo momento tem vários grupos, esses da memória interditada aí, que querem nos desqualificar. Exatamente. Então, e quem trabalha com questões que eu chamo de passado que dói, feridas abertas, tem que ter um cuidado ainda redobrado, porque tu está falando de pessoas que os familiares estão vivos. Isso. Então, tu tem uma responsabilidade que não é só com a historiografia, com o teu comprometimento ético com a tua carreira, mas tu tem um compromisso social, que é o papel social do historiador. Eu tenho um compromisso com a sociedade, com os cidadãos, com as pessoas envolvidas. A gente estuda tempo, só que a gente estuda o homem no tempo. Só que a gente estuda o homem, a gente estuda as pessoas. Essas pessoas, eu acho que a Fátima, que trabalha no CONICET, sabe como é. Porque provavelmente você também milita, né, Fátima? Como não? A gente se envolve com os familiares. E aí, tu tem que também ter esse cuidado entre ser cidadã e historiadora, mas tu tem que ter a seriedade do teu trabalho para não ser questionada depois. Ou a gente tá... Porque, nesse sentido, a gente está perdendo espaço para quem? E aí vou dar nome, talvez leve um processinho. Para o Felipe Castanhari. Sim. Que vai lá e faz uma falsificação histórica de conceito e atinge milhões. Enquanto a minha tese de doutorado, a tese de doutorado do João Júlio, da Mariana, está no repositório da universidade. Público acesso.
a pesquisa que eu fiz, paga por um organismo internacional, foi engavetada. Isso é triste. Então, enquanto isso, está lá os youtubers, tudo, dizendo que não teve ditadura, que a Terra é plana. Uhum. Sabrina, Chega. eu vou só abrir aqui se alguém tem uma última pergunta, uma última colocação, porque Eu me empolgo. nós estamos realmente no adiantado da hora. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, queria publicamente, então, agradecer a Sabrina, agradecer essa disponibilidade dela de apresentar um pouco dessa pesquisa e um pouco desse conhecimento dela e atuação que ela tem numa área que não é tão usual para o historiador, mas que é uma área possível, ela mostrou isso muito bem. E eu queria aproveitar e também convidar para as pessoas presentes que ligassem de novo suas câmeras para a gente fazer uma foto coletiva antes de interromper a nossa gravação, para que todos nós possamos ficar registrado aí nesse momento. Olha lá, tem gente dirigindo até. Hein? Nilberto, tá dirigindo, Nilberto? Tem gente dirigindo. Olha lá, vamos ligando as câmeras. Estou dirigindo e ouvindo a sua aula aí, obrigado, muito Olha boa. aí, ó, que legal. Olha lá. Ótimo, fiz alguns registros, também fiz algum registro aí, Israel? Com certeza, fiz sim. Então, pessoal, eu queria então agradecer a presença de todos e todas, muito obrigado pela participação, foi uma grande satisfação receber todos vocês na atividade do laboratório de narrativas históricas da Universidade Estadual do Ceará. Foi realmente uma surpresa bastante grande a gente ter um público tão grande e de um alcance tão imenso, assim, de vários lugares do Brasil, inclusive do exterior, o que realmente é uma grande satisfação. Então, agradecemos muito a presença de todos, em especial da Sabrina, do Andros, do Cássio e da Mariana, que foram os nossos palestrantes aí durante ontem e hoje. E agradecendo, então, todo mundo, eu encerro essa gravação. E na sequência nós enviaremos aí os certificados para todos os presentes. Muito obrigado. Obrigada, Junimar.